Paz, tudo bem? Está começando mais um Homens com H, que é um momento onde a palavra é direcionada para os homens. E a palavra que Deus tocou no meu coração essa semana para compartilhar com vocês está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, que diz assim: Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. A versão que eu estou utilizando é King James. Então, essa é uma passagem que Paulo, escreve lá na carta de 1 Coríntios, no mesmo capítulo onde ele está falando do amor. E eu quero falar com vocês essa noite sobre esse processo de tempo, de criança, de menino, de adolescente, de entender a nossa posição de homem na sociedade e homens que servem a Deus, que servem a Cristo, diante da nossa família, diante da sociedade que vivemos. Eu quero trazer para vocês um esclarecimento nessa noite sobre a postura do homem cristão. Amém? Então vamos lá. É impossível analisar o processo da maturidade cristã sem analisarmos a sociedade na qual fazemos parte. Então, partindo desse pressuposto, eu quero deixar claro que o padrão de homem imposto pela sociedade é um padrão totalmente desagregado daquilo que Cristo impôs como homem. Os poderosos da nossa sociedade, a cada dia que passa, têm nos alimentado através dos meios de comunicação, isso televisão, internet, de modo geral, de possibilidades momentâneas de realizações que são frutos da maturidade, da imaturidade do homem. Então, são pessoas que entenderam que a massa pode ser controlada através da quebra de princípios e valores, através da negligência das etapas do tempo, no processo da evolução do ser humano. Aprendemos que esse processo consiste em nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Então isso a gente aprende desde cedo, o ciclo da vida, as células, elas nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Isso a gente aprende desde muito cedo na escola. O ciclo da vida é dessa forma. Tais processos são medidos pelo tempo médio de vida de cada ser humano. Então aqui no Brasil, por exemplo, o tempo médio de vida do homem é entre 76 e 77 anos. Então desse tempo médio de vida, você tem aí o nascimento, a fase da criança, aí você vai entrar ali na adolescência, na juventude e depois na fase adulta. Geralmente na fase adulta acontece a reprodução, e depois aquele ser passa a envelhecer até chegar à sua morte. Dentro dessas etapas, preste muita atenção, que dentro de cada etapa dessa existe um ciclo de conhecimento e aprendizagem que deve ser absorvidos e adquiridos. E a transição de uma etapa para outra é muito importante. Então, para alimentar o egoísmo daqueles que regem a sociedade, esses homens poderosos que governam as mídias, que regem o mundo, eles quebram as etapas que formam cada processo de tempo do homem. E aqui eu vou dar um exemplo muito prático. O incentivo às crianças, a partir de 5 anos de idade, ao conhecimento do próprio corpo através de toques que geram prazer. Esses dias eu assisti uma reportagem que uma pessoa muito famosa nas mídias, nas redes sociais aí, que ela falava que ela estava ensinando a filha dela a se tocar e a filha dela tinha 5 anos. E a filha dela chegou naquela região da genitália ali, estava se descobrindo e ela estava explicando e ensinando para a filha dela. Então olha o meio da educação que funciona isso. Eles entregam à criança a responsabilidade de autocontrole, de uma sensação que a princípio parece boa. Uma criança de 5 anos ela não vai entender direito o que é aquilo, tá? Mas que ao longo prazo pode trazer destruição para a vida dela. Vício na pornografia, vida sexual ativa dos 10 anos de idade. Eu já conheci pessoas que tiveram vidas sexuais ativas a partir dos 10 anos de idade. Prostituição, traumas que podem acarretar mudança
de personalidade, fazendo com que aquela criança passe a gostar de outra do mesmo sexo, né? Os abusos que geram traumas. Então, observe que você burlar a inocência da criança é algo muito perigoso. E por que eu estou falando de criança se a palavra é direcionada para homens? E eu vou chegar nesse ponto da mesma forma que burlar a fase das crianças, burlar essa inocência, antecipar os fatos para uma criança que não tem a maturidade de entender as coisas, da mesma forma que isso é gravíssimo, também viver a vida na adolescência sem aceitar a fase adulta também é muito grave para a sociedade. Não podemos negligenciar o aprendizado e os valores que temos ao passar pelo período de tempo de cada etapa da vida que exige de nós. Então, eu não posso adiantar a adolescência para as crianças, nem a responsabilidade do adulto para um adolescente. Como também, sendo adulto, não posso viver como um eterno adolescente. Então eu fiz essa introdução para que você entendesse do que eu quero falar. E agora eu vou direto ao assunto. As pessoas elas têm saído da fase da adolescência e têm entrado na fase adulta, e elas têm vivido uma coisa que se chama síndrome de Peter Pan. Elas querem viver eternamente como crianças. Elas querem viver eternamente na fase adulta. Tá? Quando eu era criança, Paulo vai dizer, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Você, homem, precisa entender que a maturidade não chega com a idade, mas com a consciência que se tem da idade. Paulo vai dizer, quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de criança. Quando eu atingi a idade de homem, eu comecei a agir como um homem. Atitudes estas que Paulo se relaciona, né? Que Paulo está falando ali, quando eu cheguei à idade adulta, deixei, né, as atitudes de criança. Atitudes essas que estão diretamente relacionadas à ação e movimento. Quando adulto, significa fazer o que é preciso fazer quando se tem a consciência de que se precisa fazer. Observe, às vezes nós, adultos, sabemos que precisamos realizar algo, sabemos da importância e da prioridade daquilo, mas não o fazemos. Muitas das vezes por falta de responsabilidade. Muitas das vezes por entender o que é esse processo de responsabilidade e de amadurecimento. Né? Queremos viver de modo que o que nós achamos, o que nós pensamos que é certo, né, do nosso modo, e negligenciamos princípios básicos do homem adulto, da maturidade. Para viver, e esse é o ponto-chave, aqui a gente chega na síndrome de Peter Pan, né? Uma criança que se nega a crescer, que vive com outras iguais a ela na Terra do Nunca, né? Na Neverland. Cristãos que se negam a ter responsabilidades. Cristãos que não buscam a sabedoria de Deus para viver nessa terra conforme os ensinamentos de Cristo. Cristãos que não buscam viver o Evangelho. Cristãos que de Cristo não tem nada. Cristãos que em nada contribuem para a geração doente que nós vivemos hoje. Cheias de eu, mas nada de nós. Entenda algo nessa noite, meu irmão. Viver uma eterna adolescência é puro egoísmo. Viver uma eterna adolescência é puro egoísmo, pois acaba com as expectativas da geração passada e destrói a possibilidade de mudança da geração futura. Você para no tempo e você destrói toda uma geração. Além da sua geração não evoluir, a geração que está vindo pós você não evolui. Não passa desse processo. Crianças que crescem sem entender o que é responsabilidade. Crianças que vai crescer e chega à fase adulta e não consegue lidar com seus próprios sentimentos. Não consegue lidar com as frustrações, com os medos. Totalmente insegura. Que não consegue ouvir não das outras pessoas. Fruto de uma educação que nunca existiu dos pais. Fruto
de alguém que impôsse limite e demonstrasse para elas que existe um limite. Que elas precisam entender que existe limite. Respeitar as etapas do tempo e amadurecer com elas é viver o Evangelho. Albert Einstein dizia que a maturidade começa a se manifestar quando sentimos que a nossa preocupação com os outros é maior do que com nós mesmos. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Quando eu era criança, eu pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando eu cheguei à idade adulta, Paulo vai dizer, deixei para trás as atitudes próprias de crianças. Diante das inúmeras áreas que podemos relacionar sobre a síndrome de Peter Pan, e são várias essas, aqui eu vou falar só de uma, mas existem várias áreas, na nossa sociedade, principalmente no meio cristão, eu queria falar nessa noite sobre a educação, que ao meu ver é o caule por onde percorre a seiva da imaturidade que alimenta o desejo daqueles que buscam ser eternos adolescentes. Lucas 17, 1 e 2, vai estar escrito assim: Então Jesus declarou aos seus discípulos, é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé, mas ai da pessoa que por meio de quem vier o escândalo. Seria melhor que tal pessoa fosse atraída ao mar, atirada ao mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um desses pequeninos a pecar. E aqui eu quero também trazer uma luz a essa explicação que eu nasci ouvindo de uma forma errada, entendendo de uma forma errada, e após analisar as escrituras eu tive um esclarecimento. Primeiro, Jesus vai falar no versículo 2, induzir a errar. Induzir também pode significar instigar, persuadir, aconselhar, conduzir ou incentivar. Se existe apenas dois caminhos, preste muita atenção nisso. Se existe apenas dois caminhos e eu não induzo a minha esposa, os meus filhos no caminho correto, o mínimo que eu transmito para eles é que eu não me importo por qual caminho eles devem andar. Para não dizer que por falta de induzir o caminho correto, eu estou induzindo ao caminho errado. Perceba, é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé. O escândalo aqui não se refere a pecado. A palavra escândalo aqui, escrita no grego, escandala, significa tentações ao pecado. E não se refere à repercussão gerada pelo pecado, que foi essa forma errada que nós aprendemos desde criança. Então, se eu induzo ao erro, eu cometo escândalo. Ainda que numa interpretação mais filosófica da vivência do Evangelho, não induzir ao que é certo também é induzir ao errado. Se eu tenho dois caminhos e eu não induzo o que é certo, ou eu não me importo com que ela tome o caminho errado, ou eu estou induzindo ela ao caminho errado. E quando eu falo ela, eu falo da minha esposa, eu falo dos meus filhos. Eu falo de ensinar princípios e valores. Eu falo de ensinar limites e respeito. Eu falo de ensinar eles a viver nessa terra. Tá? Dessa forma, negligenciar a responsabilidade de educar e ensinar a minha família nos caminhos do Senhor é cometer escândalo. E Jesus fala, ai de quem vier o escândalo, por meio de quem vier o escândalo. Quando eu era criança, pensava como criança, sentia e falava como menino. Paulo vai dizer, quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de criança. Então, meu amado, assuma a responsabilidade que o peso da idade vai trazer. Somos seres temporais. Assim como o tempo age de forma a cooperar para o processo da evolução da natureza, assim devemos evoluir dentro das etapas da vida, sem negligenciar as mesmas. Quando você insiste em negligenciar as etapas da vida, armando a sua barraca no egoísmo de viver sem amadurecer, você deixa de ser um pequeno Cristo, abrindo mão do Evangelho para padecer de um mal que atinge as pessoas fisicamente amputadas, a dor do membro perdido. Essas pessoas têm a falsa convicção de sentir sensações em partes de si que já não existem mais. Assim é você, quando não assume a sua responsabilidade de ser homem com H maiúsculo.
Então, que você possa refletir nessa palavra, que Deus possa tocar o seu coração, que você possa tomar essa decisão de analisar o seu contexto, o seu dia a dia, e ver onde você precisa melhorar como homem, as responsabilidades que você tem com você, com sua esposa, com seus filhos, que você possa refletir e Deus possa tocar no seu coração. Amém? Tenha uma ótima noite.